Bom dia, gente. Tudo bom? Então vamos começar hoje falando sobre o sistema respiratório. Nós na última aula concluímos o sistema circulatório. Então vamos começar a falar hoje um pouquinho sobre o sistema respiratório, tá certo? Então é o seguinte, o sistema respiratório nada mais é do que um conjunto de órgãos, né? Que toda vida a gente conversa dessa forma. Então, o sistema respiratório é um conjunto de órgãos responsáveis pela respiração, tá certo? Então, nada mais é do que isso. E que órgãos são esses do sistema respiratório? Quais são esses órgãos que formam o sistema respiratório? Está aqui, ó. Então, nós temos, ó, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Então, esses são os órgãos do sistema respiratório. Tá certo? Esse é o caminho que o ar percorre. Então a gente chama isso aí de via aerífera, ou seja, é uma via condutora de ar. Tá certo? É isso que nós vamos estudar a partir de hoje. A via aerífera, a via condutora de ar. Então veja só. Então o sistema respiratório, repetindo, nada mais é do que um conjunto de órgãos responsáveis pela respiração. Então eu faço a primeira pergunta. O que é respiração? Tá aqui, ó. O que é respiração? Vocês podem responder o que é respiração? Vamos dar um minutinho para vocês pensarem. O que é o ato de respirar? Então é uma pergunta simples que às vezes a gente tem dificuldade de responder. Mas é simples, ó. Respiração nada mais é do que a troca gasosa entre dois meios. Então tem lá, puxo o ar até os pulmões, né? Quando eu puxo o ar até os pulmões, eu estou levando oxigênio. Quando eu solto, eu estou soltando CO2. Tá certo? Então essa troca gasosa entre gás carbônico e oxigênio, eu chamo isso de respiração. Tá certo? E esse processo de respiração tem duas etapas. Está aqui, ó. Quais as etapas da respiração? São duas. A inspiração, está aqui, ó, inspiração, que é quando eu puxo o ar para dentro dos pulmões. Isso é inspiração. E quando eu solto, eu chamo isso de expiração, quando eu solto o ar dos pulmões. Beleza? Então tem a inspiração e a expiração. Tranquilo? Isso é o nosso sisteminha, uma pequena introdução de sistema respiratório. Beleza? Então vamos estudar agora cada órgão desse aqui, ó. Só um minutinho, tá, gente? Então vamos estudar cada órgão desse aqui, ó. Nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões. Beleza? Então não esquece disso. Respiração nada mais é do que a troca gasosa entre dois meios. Essa respiração ocorre em duas etapas, ó. Em duas etapas nós temos a inspiração e a expiração. Ok? Então vamos estudar cada órgãozinho desse. Primeiro órgão que a gente vai estudar, nosso nariz. Então vamos lá. Nessa imagem você está vendo uma imagem frontal do crânio e você observa aqui, ó, essa cavidade que é a cavidade nasal que eu vou mostrar daqui a pouco. Então o nariz da gente está aqui, ó, essa estrutura é o nosso nariz. Então o nariz da gente é o seguinte, é um órgão localizado na região mediana da face, né? Nosso nariz está bem no meio aqui da face, ó, repara que ele está bem no meio da face. Constituído anatomicamente por dois tipos de estrutura. Dois tipos de componentes. Então, anatomicamente, o nariz é constituído por um componente ósseo, está aqui em cima, ó, que é o nosso osso nasal, e por um componente cartilaginoso, que é aqui embaixo, essa parte molinha do nariz, que são as cartilagens nasais. Tá certo? Então, o nariz é formado por um componente ósseo, que é o osso nasal, e um componente cartilaginoso, que são as cartilagens nasais. Beleza? E esse nariz, anatomicamente falando, ele é dividido nas seguintes porções, né? Como é que o nariz está dividido? Divisão do nariz. Então o nariz está dividido em a pontinha do nariz aqui, gente, chama-se ápice do nariz. Toda essa superfície aqui do nariz, em cima, ó, eu chamo de dorso do nariz. Então tem ápice, dorso, a base do nariz aqui que está em contato com o crânio, está em contato com a cabeça, né, com os ossos do crânio e da cabeça. Isso aqui é nossa raiz.
E aqui a asa do nariz, ok? Essa aqui do lado. Ó. Então o nariz é dividido em ápice, dorso, raiz e asa. Perfeito? Essa é a divisão do nariz. Então repetindo. Ápice do nariz, a setinha no ápice. Dorso do nariz, raiz do nariz e asa do nariz. Tranquilo? E qual é a função desse órgão? Esse órgão é função simples. Esse órgão tem a função de proteger a cavidade nasal, que é esse orifício aqui dentro. Ó. Que é o que eu vou falar agora. Então a função básica do nariz é proteger a cavidade nasal. Tá certo? Aí vamos falar um pouquinho da cavidade nasal. Gente, a cavidade nasal, como você está falando, como você está vendo aqui, ó, tá vendo a cavidade nasal? Ela vai ser um orifício, vai ser o orifício localizado na região mediana da face, tá aqui, ele, ó, bem no meio da face, nossa cavidade nasal. E repara que esse orifício ele é dividido ao meio, ó, por uma estrutura chamada de septo nasal. Nessa imagem aqui você vê melhor. Essa estrutura óssea aqui todinha, ó, é o septo nasal, que vai dividir a cavidade nasal em dois orifícios, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Esses orifícios são chamados de fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Tá certo? Então as duas fossas nasais são divididas por uma estrutura chamada de septo nasal. Perfeito? Então o septo nasal divide a cavidade nasal em fossa nasal direita e fossa nasal esquerda. Tá certo? Aí vamos estudar um pouquinho da nossa cavidade nasal internamente. Então vamos lá. Ó. Pegar a cavidade nasal, nessa imagem aqui, ó. Ó, novamente, ó, veja só. Aqui eu tenho um corte coronal da cabeça, onde você observa aqui no meio, ó, essa estrutura do meio aqui, todo onde tem esses orifícios. Ó. Isso aqui é a nossa cavidade nasal, que a gente vai estudar agora, separada no meio aqui, ó, esse ossinho no meio aqui, ó, é o nosso septo nasal, aqui, ó, septo nasal. E aqui é a cavidade nasal. A parede lateral da cavidade nasal, nós vamos encontrar, ó, essas conchas, essas dilatações aqui, que são conchas nasais. A parede medial, ou seja, no meio do nariz, eu vou encontrar o septo nasal. Então, repetindo. Na parede medial eu encontro o quê? O septo nasal, que é quem divide o nariz, a cavidade nasal. E na parede lateral, do lado, eu tenho o quê? As conchas nasais, você está vendo aqui. Ok? Então, ainda nessa imagem, repara o seguinte, ó. Nossa cavidade nasal, ela se comunica com outras cavidades, tá certo? Que são as cavidades que nós estudamos na nossa AV1, é que no crânio existem ossos que são ossos pneumáticos, são ossos que apresentam cavidades contendo ar. Então vamos relembrar, quais são esses ossos? A maxila é um osso pneumático, o frontal é um osso pneumático, o esfenoide e o etimoide são ossos pneumáticos. Então todos esses ossos pneumáticos, eles têm uma cavidade aqui, ó. Aqui é a maxila do cara, ó. Então, aqui é a cavidade da maxila, ó. É o seio da maxila. Então, repara. Eu repito. A cavidade nasal se comunica com outras cavidades. Que cavidades são essas? A cavidade nasal se comunica com os seios dos ossos pneumáticos. Ok? Então, a cavidade nasal se comunica com os seios dos ossos pneumáticos. Então, nessa imagem aqui, nesse corte coronal, ó, repara. Aqui é o seio da maxila. E olha só essa cavidade, ó. Siga a seta, ó. Esse seio da maxila se comunica, ó, aqui dentro, ó, com nossa cavidade nasal. Tá certo? Isso acontece em todos os outros seios. Tá? O frontal, o seio do frontal se comunica com a cavidade nasal. O seio do esfenoide se comunica com a cavidade nasal. Tá certo? Então, eles produzem secreção, muco. E esse muco vai ser jogado dentro do nariz. Beleza? Então, toda vez que esse seio aqui, ó, inflama, o cara tem uma sinusite. Por isso você sente dor aqui, ó. Uma dor na maxila, uma dor na testa, no frontal. Então, você tem uma sinusite, ó. Então, ela produz muco e essa secreção, ó, vai ser drenada para a cavidade
nasal. Tranquilo? Então, continuando. Vamos estudar agora um pouquinho a parte de dentro da cavidade nasal e quais são as funções dessa cavidade. Então, nessa imagem aqui, ó, então aqui nessa à direita aqui eu tenho, ó, nossa cavidade nasal, e essa outra imagem aqui é uma imagem radiográfica, que aí eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. Divisão anatômica da cavidade nasal. Gente, a cavidade nasal é dividida anatomicamente em 3 partes, tá certo? Essa daqui da frente, ó, é onde eu estou delimitando a setinha aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de vestíbulo do nariz. Vestíbulo do nariz, é a parte anterior do nariz. Aí eu tenho a parte média e a parte posterior. Então a cavidade nasal é daqui, ó, daqui para cá. Então repito, divisão da cavidade nasal: vestíbulo do nariz, região média e região posterior. Tranquilo? Então vamos lá, quais são as funções de cada partezinha dessa, a importância de cada uma dessas partes? Região vestibular, o vestíbulo do nariz, também aqui, ó. Qual é a importância dessa região vestibular? Repara aqui no detalhe, ó. O vestíbulo do nariz apresenta esses pelos aqui, ó. Esses pelinhos do nariz da gente. Esses pelinhos a gente observa no vestíbulo, tá certo? Então, a função dessa região é filtrar o ar. É a primeira função da cavidade nasal, filtrar o ar. Beleza? Então ele filtra graças a esses pelos. Esses pelos estão todos entrelaçados assim, ó. Então quando o cara puxa o ar, a partícula de poeira, de sujeira que a gente encontra no ar, que tem no ar, sujeira que encontra no ar, ela fica presa nos pelos do nariz. Então filtra o ar. Perfeito? Essa é a primeira função. Na região média, tá aqui, ó, na região média do nariz, o que é que eu encontro mais importante? Eu vou encontrar na região média 3 dilatações. Perfeito? Que são as conchas nasais superior, aqui não dá para ver direito, concha nasal média e concha nasal inferior. Repara que no desenho está errado, tá vendo? Essa aqui está como concha nasal superior, e não é concha nasal superior. Perfeito? Superior está aqui em cima. Então tem a superior, concha nasal média e concha nasal inferior. São dilatações do nariz. Essas conchas você está vendo aqui também, ó. Só que está vendo ela de frente, nesse corte coronal, ó. Ou as conchas aqui, ó, esta e esta. Ó. Perfeito? Pois bem, o que é que ocorre nessa região média? Qual a função da região média? São 2 funções da região média. Eu tenho, a primeira função é de aquecer o ar, e a segunda função é de umidificar o ar. Tá certo? Então, região anterior do nariz, repito, a função ou região vestibular, a função é filtrar o ar. E na região média eu tenho mais 2 funções, que é a de aquecer e umidificar. Essas, portanto, são as 3 funções da cavidade nasal. Tranquilo? As funções da cavidade nasal, portanto, eu repito, é filtrar, aquecer e umidificar o nariz. O ar, tá certo? Melhor dizendo, aquecer, umidificar e filtrar. Aí se eu perguntasse uma avaliação, a função de filtragem acontece em que parte da cavidade nasal? Então a filtragem acontece aqui, ó, na região vestibular. O aquecimento e a umidificação acontece aonde? O aquecimento e a umidificação acontece aqui, ó, nas conchas, na região média do nariz. Perfeito? Então o que ocorre? Ó? Por exemplo, olha essa imagem. Ó. Então, quando o cara puxa o ar pelo nariz, ó, o ar vai passar por esse caminho. Ó. Olha só como é apertado. Ó. Aqui tem uma concha, aqui tem uma concha. O espaço que o ar percorre é esse aqui, ó, esse espacinho estreitinho aqui. Ó. Então, quando o ar passa por aí, ele faz um atrito com as conchas e esse atrito promove o quê? Um aquecimento desse ar. Tá certo? Então, por isso que tem essa filtragem. Ok, gente? Então, essas são as 3 funções da cavidade nasal. Repetindo. Primeiro,
A cavidade nasal é dividida em quantas partes? Em 3. Quais são as partes da cavidade nasal? Essa primeira, eu vou chamar de vestíbulo, ou região vestibular. Essa segunda, que é a região média, é onde encontro as conchas nasais. E a terceira é a região posterior, que é isso aqui, ó, onde eu estou com a setinha. Ó. Nessa região posterior, eu vou encontrar apenas um orifício. Um orifíciozinho, que é chamado de coano. Ok? Então, esse orifício daqui, eu vou chamar de coano, que é um orifício que vai comunicar a cavidade nasal com a nossa faringe, que é o que a gente vai estudar agora. Tá certo? Então é um coano, é o que comunica a cavidade nasal com a nossa faringe. Tranquilo, gente? Então vamos para lá. Próximo órgão, nossa faringe. Aqui eu trouxe um slidezinho só mostrando as manifestações clínicas encontradas na cavidade nasal, sobretudo o que a gente está falando agora, esse problema que está acontecendo no mundo inteiro, que é a pandemia do coronavírus. Então, as manifestações clínicas, aqui, ó, o que acontece na cavidade nasal é coriza, é o corrimento do nariz, né? Porque o que ocorre? A irritação da mucosa nasal, ó, a irritação da mucosa provoca o aumento da secreção, então tem essa coriza. E outro efeito importante na cavidade nasal é a anosmia, que é a perda do olfato. Aí a gente vai explicar isso depois, em outra oportunidade eu mostro para vocês o porquê que isso acontece, essa perda do olfato, tá certo? Então tem a coriza e a perda do olfato em 2/3 dos pacientes, como você está vendo aqui, ó, 2/3 dos pacientes apresentam essa anosmia, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora da faringe, tá aqui, ó, anatomia da faringe. Gente, primeiro, tá aqui nossa faringe. A faringe é esse espaço aqui, ó. A setinha, a gente acompanha a setinha. A faringe vai daqui de cima até aqui embaixo, ó. Essa estrutura aqui, ó. Que é a nossa faringe. Perfeito? Então, primeiro, a faringe é um órgão misto, de função mista, porque ele participa de 2 sistemas, nossa faringe, tá? Então, a faringe participa de 2 sistemas. A faringe participa do sistema respiratório. Tá? A faringe, quando o cara puxa o ar pelo nariz, ó, tá o narizinho aqui, ó. É puxar o ar pelo nariz, ó. O ar entra, então passa pelo nariz, cavidade nasal, vem pela faringe, ó. Então a faringe participa do sistema respiratório, mas também participa do sistema digestório, passando, portanto, pela faringe também alimento, né? Olha aqui, ó. Então a boca do cara tá aqui, ó. Quando o cara faz a deglutição, ou seja, quando ele engole o alimento vem aqui para trás. Antes de descer para o estômago, que está aqui embaixo, ele passa pela faringe, está bem aqui, ó. Então o alimento sai daqui, da boca, e vai para a faringe. Portanto, a faringe participa de 2 sistemas. A faringe participa do sistema digestório e do sistema respiratório. Tranquilo? Então, olha só. É um órgão relativamente pequeno, né? Está aqui localizado, ó. Localização da faringe, ó. Onde é que a faringe está localizada, gente? A faringe está adiante, ó, ou seja, está na frente das vértebras, ó. Está aqui as vértebras, ó. Coluna vertebral aqui atrás, ó. Então, se você pegar essa imagem aqui, ó, que são as vértebras, ó. Então, ela está adiante das vértebras, ó, cervicais, das vértebras aqui do pescoço. Então, está adiante das vértebras cervicais. E por trás, ó, por trás da cavidade nasal, só você olhar a imagem, por trás da cavidade bucal, ó, ou cavidade oral, tá aqui a cavidade oral, está por trás da cavidade oral. E aqui é a nossa laringe, está por trás da laringe. Beleza? Então aí nossa faringe, tá certo? Então isso é a localização. Então repito, a localização da faringe está localizada adiante das vértebras cervicais, por trás da cavidade nasal, por trás da cavidade oral e por trás da laringe. Perfeito? Como é que esse órgão está dividido? Divisão anatômica da faringe. Okay? Divisão anatômica da faringe. Está dividido em 3 partes. Está aqui, ó.
nasofaringe, orofaringe, laringofaringe. Então tem a nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Por que chama de nasofaringe, orofaringe e laringofaringe? Muito simples, né, gente? Ó, a nasofaringe é esse espaço pequeno aqui, ó. Nasofaringe. Por que chama de nasofaringe? Porque a parte da faringe que se comunica com quem? Se comunica com a cavidade nasal. Então eu chamo de nasofaringe, porque se comunica com a cavidade nasal. Eu tenho essa aqui de trás, de baixo, ó. Essa vai ser chamada de orofaringe. Está aqui o nome, ó, orofaringe. Por que chama de orofaringe? Porque se comunica com a cavidade oral. E essa última está aqui, ó, chama-se laringofaringe. Por que chama-se laringofaringe? Porque se comunica com a nossa laringe, que é esse órgão aqui, ó. Ok? Então tem nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Essa é a divisão anatômica da nossa faringe. Aí, gente, o que é que tem de mais importante na faringe? Eu vou mostrar para vocês duas coisas importantes, sobretudo aqui, ó, na nasofaringe. Tá aqui, nasofaringe. Eu encontro esse elemento, ó. Olha o nome aqui, ó, é chamado de tonsila, que é essa estrutura aqui, ó. É uma estrutura esponjosa, parece uma carnosidade. Essa tonsila é um órgão do sistema linfático da gente. É um órgão linfóide. Ou seja, ele é um órgão que está relacionado com a produção de células de defesa do nosso organismo. Tá certo? Então, por exemplo, os linfócitos da gente, um dos órgãos que produzem esses linfócitos é a nossa tonsila. Então, ele é um órgão relacionado com as células com a produção de células de defesa do nosso organismo. Então, quando a gente tem uma faringite, a faringite vai ser uma inflamação nas tonsilas, tá certo? Então, está esse órgão, essa estrutura importante localizada na nossa faringe. Outro elemento importante da faringe é esse aqui, ó. Onde a setinha está apontando, ó. Isso aí chama-se ósteo faríngeo da tuba auditiva. Perfeito? Repito. Ósteo de orifício, ósteo faríngeo da tuba auditiva. Tá? Então é um orifício que está na faringe que se comunica com o ouvido. Perfeito? Por isso que às vezes a gente tem uma dor no ouvido. Aí essa dor no ouvido a gente não trata direito essa dor no ouvido, ela evolui e forma uma infecção também na garganta. E vice-versa, tem às vezes uma infecção na garganta e evolui para uma dor de ouvido. Por que isso acontece? Porque tem essa comunicação. O nosso ouvido se comunica com a nossa faringe, através do ósteo faríngeo da tuba auditiva. Beleza? Então, olha só recapitulando a faringe, coisas mais importantes. Gente, qual é a divisão anatômica da faringe? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Essa é a divisão anatômica, tá? Essa nossa faringe, ela está, segunda coisa importante, localizada aonde? Localização. Então ela está localizada aqui, ó. Ela está localizada adiante das vértebras cervicais, tá? Adiante das vértebras cervicais. E por trás de quê? Ó? Por trás dessas cavidades. Por trás da cavidade nasal, por trás da cavidade oral e por trás da nossa laringe. Perfeito? Então essa é a nossa localização. Das três partes da faringe, qual a mais importante? É a nasofaringe. Por quê? Porque nós vamos encontrar as tonsilas, que são os órgãos responsáveis por produção de células de defesa do nosso organismo. E nós vamos encontrar também esse orifício. Repita o nome? Ósteo faríngeo da tuba auditiva. É um orifíciozinho que vai comunicar o ouvido com nossa faringe. Ok, gente? Então, olha só. Então, nós já estudamos, ó, cavidade nasal, nariz e faringe. Então, recapitulando de forma rápida. Narizinho da gente. Nariz.
dividido em 4 partes: ápice, raiz, dorso e asa. Função do nariz: proteger a cavidade nasal. Então, rapidamente, cavidade nasal, divisão anatômica, região vestibular, região média e região posterior. São as 3 divisões da cavidade nasal: região vestibular, região média e região posterior. Função da cavidade nasal: filtrar, aquecer e umidificar o ar. Ok? Próximo órgão: faringe. O que é mais importante? Divisão anatômica da faringe. Dividida em quê? Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Elemento mais importante, região mais importante, nasofaringe. Por quê? Por conta da presença das tonsilas e por conta da comunicação do ouvido com nossa faringe. Perfeito? Localização da faringe: adiante das vértebras cervicais, por trás da cavidade nasal, por trás da cavidade oral e por trás da nossa laringe. Ok? Então pronto. Esses são os 3 primeiros órgãos do nosso sistema respiratório, da nossa via aérea. Tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa laringe, que é o próximo órgão. Então, nariz, cavidade nasal, faringe e laringe. Tá? Então a gente fala um pouquinho da laringe e depois eu envio outra aula para vocês para não ficar muito longo, tá certo? Não fica muito longo as informações. Então, laringe. A gente tá aqui a laringe, ó. Esse órgão aqui, ó. Então, olha só, a laringe, que é esse órgãozão grande, ó, ele é um órgão constituído de cartilagem, basicamente, ó. Ele é um órgão cartilaginoso, ó, a parte anterior da laringe, ó, vista anterior, e aqui a vista posterior da laringe. Então, é um órgão cartilaginoso. E que tem 2 funções, é um órgão de função mista, nossa laringe, tá? Então é um órgão, primeira importância da laringe. A laringe é um órgão condutor de ar, assim como o nariz, assim como a cavidade nasal, assim como a faringe, são órgãos condutores de ar. É a primeira função, conduzir ar. Segunda função da nossa laringe é produzir som. Então, na laringe, nós encontramos as cordas vocais, tá, gente? E as pregas vocais. Então, essas são as funções básicas. Nós temos aqui, por exemplo, quando a gente faz emitir um som, esse som aqui é um som produzido na laringe. Tranquilo? Então, a laringe, repito, tem 2 funções básicas. A primeira função da laringe é conduzir ar, e a segunda função da laringe é produzir som. Perfeito? Então, nesse corte aqui da laringe, ó, a gente observa que a laringe é essa parte interna aqui, ó, tá, ó. Então, aqui tem o nome faringe, tá, gente? Mas a gente vai observar nessa imagem também a presença da laringe, ó. Então, a gente estuda a laringe de 2 formas. A gente estuda a laringe internamente e a laringe externamente. Então, a laringe externamente é formada por cartilagens, que eu vou citar o nome das cartilagens daqui a pouco. Olha aqui elas, ó. Essa cartilagem da laringe, essa é uma cartilagem da laringe. Perfeito? Então a laringe externamente é formada por cartilagem. E o que eu vou mostrar agora é a laringe internamente. Tá certo? Então a laringe internamente que está aqui, ó. Esse órgão aqui, a laringe internamente, ó, eu tenho. Ela vai ser dividida em 3 partes, a laringe internamente. Eu vou chamar essa região aqui central, ó, de região glótica, tá? Região glótica. Acima disso, tudo isso aqui, ó, região supraglótica, e aqui embaixo, região infraglótica. Eu repito, divisão interna da laringe. Internamente, a laringe é dividida em região glótica, região supraglótica e região infraglótica. Perfeito? Então, glótica, supraglótica e infraglótica. Dessas 3 regiões, a mais importante é a região glótica. Está aqui, ó, que é no meio. Por que a região glótica é a mais importante? Porque é aqui onde eu encontro, ó, as cordas vocais e as pregas vocais.
Então as cordas vocais e as pregas vocais a gente encontra na região glótica da laringe, que é a parte que vai produzir som. Perfeito? Então essa é a divisão interna. Repito, internamente a laringe é dividida em região supraglótica, região infraglótica e região glótica. Qual é a região mais importante? É a região glótica. Por que a região glótica é mais importante, gente? Por conta da presença das cordas vocais e das pregas vocais. Então, a presença das cordas vocais e das cordas vocais faz com que essa região glótica seja mais importante. É a região que produz som. Tá certo? Quando a gente produz o som bruto, isso aqui é um som produzido pela laringe, pelas cordas vocais da gente. Tá bom? Então isso aí é a nossa laringe internamente. Então vamos ver a laringe externamente. Sim, a propósito, essa parte interna da laringe é extremamente sensível, tá? Então qualquer corpo estranho, uma gotícula de água, tá bebendo água, tá lá. Quando você bebe água, às vezes uma gotinha de água entra na laringe. Então uma gotícula de água na laringe desencadeia o reflexo da tosse, que é para evitar que esse corpo estranho, nesse caso que eu estou falando água, para evitar que esse corpo estranho chegue até nossos pulmões. Tá certo? Então a laringe é extremamente sensível. Qualquer corpo estranho que toque nela, tocou na laringe, desencadeia o reflexo da tosse. Então tá aqui, por exemplo, você está bebendo água, a boca tá aqui do cara, né? Bebendo água. A água é para fazer isso, né? Ó, desce pela faringe e depois vai para o esôfago e depois estômago. Nós não estamos em saindo. Próximo ano a gente vai estar isso. Mas eventualmente o que é que ocorre? Você está ingerindo água ou qualquer alimento e ó, esse corpo estranho, ó, em vez de descer, cai entrando um pouquinho aqui, ó, na laringe. Quando entra na laringe, o que é que ocorre? Reflexo da tosse. É quando a gente fala vulgarmente, fulano tal está engasgado, se engasgou, né? Isso aí é quando toca água ou algum outro corpo estranho na nossa laringe. Perfeito? Pronto, agora vamos ver a laringe internamente. Aliás, externamente. Vamos lá, está aqui. Ó. Então, olha só, externamente, como você está vendo, a laringe é formada por cartilagens. Tudo isso aqui são cartilagens. Ó. Aí eu quero que você saiba apenas quais são as cartilagens da laringe. Aqui eu vou mostrar as cartilagens, dá um tempinho para vocês anotarem. Ó. Então aqui em cima eu tenho essa daqui, ó, que é chamada de cartilagem, olha o nome dela aqui, ó, cartilagem epiglote. Tá certo? Cartilagem epiglote. Essa maior de todas aqui, ó, que é essa grandona que a gente toca aqui embaixo, ó, essa maior de todas é a cartilagem, ó, o nome dela aqui, ó, tireoidea. Ó, cartilagem tireoide. Grandona, cartilagem tireoide. E aqui embaixo, essa outra cartilagem, cartilagem cricoide, é o nome dela aqui. Ó. Então, nessa vista anterior, que é o que você está vendo aí, ó, eu tenho essas três primeiras cartilagens. Epiglote, aqui embaixo, cartilagem tireoide, e essa aqui é a cartilagem cricoide. Ok? Vista posterior. Na vista posterior, eu tenho mais outras cartilagens. Ó. Eu tenho esta cartilagem aqui, ó. Olha o nome dela aqui, ó. Cartilagem aritenoide. Então copia aí bem direitinho, ó. Cartilagem aritenoide. E aqui em cima, essa outra cartilagem, que é a cartilagem corniculada. Tá? Cartilagem corniculada. Parece um chifre, ó. Parece um chifrinho, ó. Então essa aqui não tem erro, ó. Essa aqui parece um chifrinho. Vai ser chamada de cartilagem corniculada. E a outra cartilagem que não vai dar para ver aí, ó, é uma cartilagem chamada de cartilagem cuneiforme. Tá certo? Então, repetindo, as cartilagens da laringe são cartilagem. Essa aqui, gente, como é o nome? Epiglote. Essa aqui, ó, cartilagem o quê? Tireoide. Olha o nome aqui, ó, cartilagem tireoide. E essa aqui, cartilagem, ó, cricoide. Na vista posterior eu tenho essa daqui,
chama-se cartilagem aritenoide. Em cima, cartilagem corniculada. E a outra cartilagem chama-se cartilagem cuneiforme. Essas, portanto, são as cartilagens da laringe. Beleza? Então, aqui nessa imagem, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Ó. Entre as cartilagens, eu tenho essas membranas aqui, ó, molinhas, né? Você não consegue até apalpar algumas delas. Ó. Então, quais são essas membranas? Ó? Eu vou ter aqui, ó, entre a cartilagem tireoide e a cricoide aqui embaixo, eu tenho esse ligamento. O nome parece estranho, mas não é, porque é um ligamento, o nome recebe o nome das duas cartilagens. Ó. Eu tenho esse ligamento, chama-se ligamento cricotireoideo. Ligamento cricotireoideo. Então, por que chama de cricotireoide? Porque está entre a cartilagem cricoide e a cartilagem tireoide. Aí eu tenho essa membrana aqui em cima. Ó. Isso aqui é o ocioide. Ó. Como é o nome dessa membrana? Recebe o nome do osso e da cartilagem. Eu vou chamar de membrana tireoidea. Então, se perguntasse na prova, a membrana tireoidea vai unir que elementos? Vai unir o ocioide com a cartilagem tireoide. Se eu perguntasse, o ligamento cricotireoideo, que é isso aqui, ó, une que elementos? Une a cartilagem cricoide com a cartilagem tireoide. Tá certo? Abaixo da laringe, da cartilagem cricoide, eu tenho já esse órgão aqui, que é a nossa traqueia, que eu vou estar em outra oportunidade. Então, entre a cartilagem tireoide e a traqueia, eu tenho esse ligamento, essa membrana aqui, ó, que é um ligamento anular. Tá feito? Então, por exemplo, quando você precisa fazer uma intubação, tá certo? Você pode fazer a intubação, uma intubação orotraqueal, bem por aqui, normal, né? Fazer a intubação, coloca o tubo dentro da boca do cara e vai até a laringe, perfeito? Na intubação. Ou o cara, em um evento mais demorado, mais longo, ele vai precisar fazer uma traqueostomia, que é quando você abre um orifício aqui na garganta do cara. Você vai abrir aqui, ó. Ou você faz uma abertura no ligamento anular, bem aqui, ó, ou faz aqui no ligamento cricotireoide. Então abre esse orifício aqui, ó, e coloca um tubo, uma cânula aqui dentro. Então esse é o mecanismo de traqueostomia, que vocês certamente ouviram falar nisso. Tá certo? Então, gente, essa é a nossa laringe. Então, só recapitulando, a laringe, portanto, ela é um órgão misto. Ele tem a função de conduzir ar, como todos os outros órgãos, mas também é um órgão produtor de som. Eu pergunto, quem é que produz o som? São as cordas vocais e as pregas vocais. Então, essa nossa laringe ela é dividida internamente, divisão interna, em três partes. Quais são? A região glótica, região supraglótica e região infraglótica. Qual a mais importante? Região glótica. Por quê? Por conta da presença das cordas vocais e das pregas vocais, que é onde produz som. Esta é a divisão interna. E externamente? Caiu aqui meu microfone. E externamente? Externamente ela é dividida em quê? Ela externamente apresenta as cartilagens. Quais são as cartilagens da laringe? Cartilagem epiglote, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, que são essas três aqui, ó. Epiglote, tireoide e cricoide. E aqui atrás a cartilagem aritenoide, que é esta, cartilagem corniculada, que é esta, e tem uma outra cartilagem que não dá para ver aí, que é a cartilagem cuneiforme. Tranquilo? Essas, portanto, são as cartilagens da laringe. Quais são os primeiros elementos de fixação, os principais elementos de fixação dessas cartilagens? São aqueles ligamentos que eu acabei de falar. Eu tenho aqui, ó, esse que liga o ióide com a tireoide, ó, esse aqui, ó, como chama? Membrana tireoidea. Esse daqui, ó, que liga a tireoide com a cricoide, vou chamar de quê? O nome, ó, ligamento
cricotireoideo. E aqui embaixo, que vai ligar a laringe, ou seja, que liga a cartilagem cricoide com a traqueia, ligamento anular. Perfeito? Então, esses três principais ligamentos tem aí, ó, membrana tireoidea, ligamento cricotireoide e ligamento anular. Tá certo? Se eu perguntasse na prova, onde é que são feitos os procedimentos de traqueostomia? Preferencialmente aqui, ó, no ligamento anular. Pode ser aqui no ligamento anular e há quem faça também aqui no ligamento cricotireoide, que é a traqueostomia, é o procedimento de intubação, sem ser intubação orotraqueal, né? Intubação via direto na traqueia do cara. Tá bom, gente? Então, ó, nesse primeiro momento nós ajustamos esses elementos da via aérea: nariz, cavidade nasal, faringe e laringe. Então falta a gente concluir a traqueia, os brônquios e os pulmões. A gente conclui na próxima aula, senão fica um vídeo muito longo. Todo mundo, tranquilo, todo mundo entendeu? Qualquer dúvida, entre em contato, tá certo? Um abraço e até a próxima aula.